Bom, beleza. Fala aí, galera, tranquilo? Hoje eu vou estar tentando ensinar para vocês como vocês podem fazer o Dual Boot. O que é Dual Boot? Basicamente você vai ter o Windows e vai ter uma distribuição Linux do lado, onde você vai poder utilizar qualquer uma delas de acordo com a sua preferência, ok? Eu não vou estar ensinando como se instala o Windows. Se você já tiver o Windows na sua máquina, eu estou aqui com uma máquina virtual que é o Windows 10, ok? E é nele que a gente vai fazer o procedimento, mas basicamente é só seguir isso daí para o Windows 8 também, não tem muito segredo, ok? A partir do Windows 8, o sistema não desliga mais, ele hiberna. Quem usa o Windows tem a falsa ilusão que o boot do sistema é muito rápido, né? Mas no caso é porque ele não desliga de fato, ele fica ocupando um pouco da sua memória, um pouco da sua HD ali, ele fica guardando as informações, ele hiberna e depois ele volta. Esse procedimento que a gente vai fazer tem que tirar esse tipo de hibernação, porque a HD ela fica basicamente com uso, então a gente não consegue estar instalando um outro sistema depois. Então o primeiro passo que você tem que fazer é entrar aqui no seu Windows, ok? E basicamente, botão direito aqui no iniciar, você vai em Command Prompt em versão de administrador, ok? Se o seu Windows estiver em português, também não tem muito erro para você achar isso daí. E aqui você vai digitar o seguinte comando: power, power cfg.exe barra hibernate off. Beleza. Feito isso, o seu sistema já não vai hibernar, então ele vai desligar corretamente para a gente poder fazer a instalação de uma distribuição de Linux, ok? Feito isso, a gente precisa agora separar um pedaço da sua partição, da sua HD, para você instalar a distribuição que você quer. Para isso, a gente pode usar um programa que tem no próprio Windows. Com o botão direito aqui, a gente vai vir aqui em Disk Manage, ok? Em português também é manutenção de disco, é bem simples aqui de você encontrar, ok? É essa telinha aqui. Então você pode ver que eu tenho C2 pontos, no seu caso vai depender de como você particiona a sua HD. Eu vou tirar um pedaço desses C2 pontos do Windows para separar para o Linux, ok? Então como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito sobre minha partição que eu quero redimensionar ela, dou um shrink aqui no volume, né? Para alterar o tamanho do volume, diminuir o tamanho do volume. E aqui eu posso escolher a quantidade de megabytes que eu quero eliminar dela, né? Então você pode ver aqui que quanto que a gente vai querer eliminar. Então aqui tem 40, eu vou colocar aqui um 30 aqui, ok? Então você vai ver que a gente vai ter o espaço de 20 GB depois que tiver feito isso. Então a gente tem 20 GB aqui pro disco C e a gente tem 30 GB sobrando aqui. No caso ficou muito grande, se eu errar aqui eu posso clicar com o botão direito de novo no C, dar um Exchange Volume, dá um Next, Next e Finish. Ele vai completar tudo novamente, você pode recomeçar a fazer o processo, ok? Então vamos tirar um pouco menos aqui. Vamos colocar aqui 10, por exemplo. Ok, então eu tenho uma partição de 10, que é onde eu vou instalar meu Linux, e tenho também a partição C, NTFS, que é a minha partição do sistema, perfeito? Feito isso, tá perfeito, a gente não precisa mexer mais em nada, não precisa criar essa partição, porque a gente cria direto lá no Linux, ok? Então, basicamente você vai fechar aqui e vai mandar desligar o seu computador e vai colocar o pendrive agora de inicialização da sua distribuição de Linux, o pendrive ou CD ou qualquer coisa que você tenha gravado aí para fazer isso, ok? Então antes de dar o shutdown, eu vou vir aqui em disco ópticos, selecionar uma imagem. No meu caso aqui eu vou colocar uma imagem do Debian, ok? Pode ser qualquer outra distribuição. E já vou mandar reiniciar minha máquina.
Então o que acontece? Ele vai reiniciar e já vai automaticamente o boot pegar no meu CD. Se você estiver usando... vamos esperar os updates aí do Windows, né? Se você tiver na tua máquina em si, é só você prestar atenção como você seleciona o boot para poder dar o boot pelo CD ou pelo DVD, ok? No caso aqui, abriu o sistema do Debian, a gente vai começar a instalar. Tem vídeo meu já ensinando a instalar o Debian, o Slackware, o Arch Linux. Basicamente todos vão ser igual, o mesmo procedimento. O que vai mudar é como você vai fazer essas partições, porque cada sistema tem uma maneira diferente de você criar suas partições. Umas são mais manuais, outras são mais interativas. No caso aqui é bem interativo e eu vou estar mostrando para vocês como que é na teoria, e aí vocês podem fazer isso na prática em outras distribuições, ok? Então eu vou continuar aqui a instalação normal, a gente não precisa se preocupar com nada. Isso daqui é coisa que já foi passada em outro vídeo. Se você não sabe instalar um sistema, a distribuição Debian ou qualquer outro sistema, é só você pegar os outros vídeos que tem aí atrás. Eu vou tentar deixar na descrição de algumas distribuições que eu já instalei aqui no canal, ok? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem que eu instale uma distribuição diferente, que vocês queiram testar ou algo parecido, deixa nos comentários que eu tento fazer depois um review dessas outras distribuições, ok? Mas basicamente o que a gente fez foi isso, foi tirar a hibernação do Windows bom, nome da máquina, nome do domínio. Vou passando aqui mais rapidinho, vou colocar uma senha qualquer, um usuário, uma senha para esse usuário, sou de São Paulo. Enfim, só ir dando next aí, cada um instala do jeito que quer. A ideia aqui é mostrar como faz o boot. Essa parte é importante. Bom, basicamente é nessa parte que você vai estar definindo que você quer continuar com o seu Windows e que você quer instalar ao lado, né, nessa partição que a gente criou a mais, o sistema Debian, ok? Ou qualquer distribuição que você estiver utilizando. Para isso, a gente pode colocar o assistido, usar o maior espaço livre contínuo, que vai dar certo, ou a gente pode criar manualmente também as nossas partições. Para ficar mais simples, eu vou colocar o assistido só para a gente ver como que ele vai estar fazendo. Ele vai perguntar se eu quero deixar todas as partições numa só, ou se eu quero deixar a home separada. Eu vou colocar todas em uma só. E aqui você percebe que é o seguinte, ó, ele tem uma partição primária de 520 megas, 600 megas, que serve para dar o boot ali no Windows. O Windows cria isso automaticamente na sua máquina. Tem uma partição de 42 GB, que é o Windows de fato, e tem aqui uma partição de 6 GB e uma partição de 4 GB de swap. Essas duas partições foram criadas agora, só que eu não gostei de como ele criou, então eu vou criar manualmente, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou desfazer as mudanças nas partições, vou voltar para trás e eu volto para aquele sistema manual. Só para vocês verem, eu poderia já continuar, tá? Tá certo. Então entenda que você tem a partição do Windows, aí depois você tem a partição do Linux, e essa partição do Linux você divide ela como quiser. Não mexe nessas duas partições do Windows, ok? Não mexe nelas, porque se mexer vai dar crash no Windows, você não vai mais ter seu Windows aí para você jogar um joguinho, ok? Dentro desse espaço livre a gente vai criar uma nova partição. A gente vai criar uma partição de 9 aqui GB, vou deixar 1 GB sobrando, ela vai ser uma... tanto faz aqui no caso ser primária ou lógica. Primária é o seguinte, nas partições comuns você pode colocar 4 primárias, no caso eu já tenho 2. Então eu posso colocar mais 2. Aí depois eu só posso colocar secundárias. Então no caso, como eu tenho 2 no Windows, eu vou colocar uma primária no Linux também. Se eu tivesse vários Linux, o ideal seria que eu colocasse elas secundárias agora no caso, entendeu? Mas não é, esse é o problema que a gente tem. Bom, usar como ext4, sempre você vai montar dessa forma. O ponto de montagem vai ser o root, né? A barra, vai ser onde vai ter todos os meus sistemas. E eu vou finalizar a partição. E aí eu tenho 1 GB que sobrou aqui. O que eu vou fazer com esse 1 GB? Eu vou criar minha swap. A swap, para quem não sabe, ela serve para... Se faltar memória na tua máquina,
ele vai usar a tua HD para ajudar aí na transição de arquivos, no gerenciamento aí de memória, ok? Eu vou deixar ela como lógica e aqui no começo usar como, eu vou colocar ela como swap, perfeito? Finalizar a partição e perfeito. Você viu que eu fiz a mesma coisa que tinha feito já o assistido automático, né? Mas no caso ele tinha deixado um tamanho muito grande para minha swap e eu quis diminuir, eu quis deixar só 1 GB, então eu tenho 9.8 agora para minha partição normal e 1 GB, e eu não mexi nas minhas NTFS aqui na do Windows, não mexa nelas, ok? Basicamente é só isso. Você pode finalizar e escrever em disco sem problema nenhum. Manda ver. Ele vai instalar o sistema básico e aí quando tiver um pouco mais para frente eu mostro quais são os procedimentos, perfeito? Bom, instalou o sistema básico aqui, eu vou continuar mostrando para vocês, mesmo que não seja um tutorial de como instalar o Debian, né? Mas basicamente eu vou passando aqui. Ler outro DVD, não. Usar espelho de rede, sim. Eu vou colocar não, porque no caso eu não estou fazendo uma instalação para deixar o sistema atualizado. Se você estiver acompanhando a instalação como eu, coloca sim aqui e escolhe o link melhor para você. Eu uso aqui do Brasil mesmo, ok? O espelho de rede já é para ele atualizando já o seu sistema enquanto ele vai instalando aí a parada toda, ok? Vou colocar aqui não. Configurando o apt. Agora ele vai perguntar para mim os softwares que eu quero instalar. Pelo menos pelo que eu me lembro agora. Antes de finalizar isso daí. Participar dos concursos, não. Aqui. Beleza, eu quero instalar, por exemplo, o XFCE de ambiente gráfico, não quero servidor de impressão e quero um servidor de SSH. Aí você faz as escolhas e o utilitário do sistema padrão sempre deixa também, ok? Você faz as escolhas que você quiser. Se você quiser só o Debian sem o ambiente de janelas, né? Você pode desabilitar esse cara aqui também, que ele vai instalar ele só na telinha preta, perfeito? Eu vou colocar aqui completinho para vocês depois dizerem que eu não estou mentindo, que o negócio funciona, perfeito? Bom, ele vai instalar esses pacotes, assim que ele terminar de instalar eu já volto já com a gravação. Bom, beleza, agora é importante, terminou de instalar aqui o sistema, todo o sistema vai chegar no final e vai te falar isso. Você percebe que ele fala ali que ele encontrou outro sistema operacional, o Windows Vista, que no caso não é, o Windows 10, né? Mas tudo bem. E ele pergunta se você quer instalar o Grub. O Grub, ele é o cara que ele vai carregar antes que tudo na tua máquina e ele é o cara que vai gerenciar os sistemas operacionais que você tem na tua máquina. Então é importantíssimo instalar esse cara agora, ok? Se você não instalar, vai dar jaz também. Então você dá um sim aqui. Deixa eu voltar aqui para a VirtualBox. Você dá um sim e ele vai perguntar em qual dispositivo você quer instalar esse cara. No caso, a gente coloca no /dev/sda, que é a nossa HD. Tá vendo aqui, ó, hard disk do VirtualBox, tal. No seu caso, vai estar aparecendo o HD da tua máquina aí. Você tem que instalar ele dentro da HD que você tá com os seus sistemas, ok? Na sua HD principal aí. Ele vai fazer a instalação, ele vai dar um update, ele já vai achar todos os sistemas e vai finalizar a instalação. Perfeito. Mandou reiniciar. Você manda reiniciar. Quando terminar de reiniciar, você pode puxar o seu pendrive aí. Pode puxar agora nesse momento. No caso do VirtualBox não tem problema, ele vai achar aqui. Então você percebe que agora eu tenho o Grub instalado, que é esse cara que está na minha tela aqui. E ele tem o Debian. Ele tem opções avançadas para o Debian e ele tem também o Windows 10, perfeito? Então aqui a gente pode acessar o Debian, eu vou acessar ele aqui para vocês verem. Primeira vez que abre o Debian, depois da instalação. Tá aí, meu amigão, Debian tá aí na área, já pode acessar aqui. Tá com o XFCE, podia ter instalado qualquer outro sistema aí de janelas. Usar padrão. Beleza, meu sistema já está aqui funcionando perfeitamente. Eu vou reiniciar ele e agora a gente vai inicializar o Windows para ver se está tudo funcionando perfeito. O Windows 10, então basicamente você liga o computador, você desce aqui o Windows 10 e ele vai ter que carregar o seu janelão aí. Ok, meus amigos?
Para quem, infelizmente, ainda precisa usar o Windows, né, por algum motivo, tá aí a maneira mais simples de estar fazendo o sistema rodar. Aí ele já começa já com essas palhaçadas dele, pede um password que não tem. Enfim, o Windows está aí funcionando. Você pode utilizar o Windows, daí você desliga o computador, reinicia e aí você pode já utilizar o seu sistema, a sua distribuição preferida de Linux, ok? Se você estiver no Slackware, você vai fazer as mesmas coisas. No Slackware ele vai perguntar qual que é a partição que você quer utilizar, você vai escolher essa partição que a gente criou a mais. Se for no Arch é a mesma coisa e etc, Ubuntu e aí vai. Perfeito, meus amiguinhos? Espero que tenha tirado suas dúvidas. Deixe nos comentários qualquer problema, dá um like aí para ajudar na divulgação do canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam disso, de deixar aí no comentário que eu tento responder geral, perfeito? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua visita e até a próxima.